Amém? Amém, irmãos? Graças a Deus. Irmão, eu quero trazer uma palavra aqui, uma palavra do Senhor, que o Senhor falou no meu coração. Deixa eu só mudar aqui o fundinho, né? Para a gente receber a palavra. A palavra do Senhor hoje está lá em 1 Reis, deixa eu abrir aqui, 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 em diante. 1 Reis 18, 17. Eu te peço, preste atenção agora, tá bom? Que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. Não fica aí se distraindo, não fica aí prestando atenção em outra coisa. Eu sei que você está com o celular na mão, né? Que está aí com você, mas preste atenção, tá bom? Deixa agora as notificações de lá do WhatsApp para lá, né? Preste atenção, a não ser os irmãos que estão compartilhando, né? Que me ajudam aqui, compartilham, mas preste atenção em nome de Jesus, tá bom? Olha o que diz lá no versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe, disse Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Irmãos, quero trazer aqui, em nome de Jesus. Ô, irmã Angélica, o irmão está aí, né? O irmão Guilherme está aí. Ô, que bênção, graças a Deus. Fiquem firmes, hein? Vamos ouvir a palavra aí em nome de Jesus. Irmão, o que estava acontecendo aqui? Nessa época aqui do profeta Elias, o Acabe, que era o rei de Israel, ele, né, casado com a sua esposa Jezabel, eles tinham uma própria doutrina. Mais a esposa dele, né? Mais a esposa do Acabe, a Jezabel. E ela tinha uma doutrina, e ela tinha um pensamento, ela tinha um ensino, que eles passaram para o povo de Deus. Eles não queriam seguir ao Senhor. Eles não estavam ali submissos ao Senhor, né? E eles estavam reinando. E eles começaram a passar esse ensino. Começaram a ensinar, né? Eles não levavam Deus a sério e começaram a ensinar o povo de Israel a não levar a sério. Onde que diz isso? Olha o que diz aqui, versículo 18. O Acabe, quando chegou o Elias, né? Chegou o Elias, ele disse assim, você que está perturbando Israel? Aí o Elias disse aqui, então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, por quê? Porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalins. Irmãos, eles deixaram os mandamentos. Eles largaram os mandamentos do Senhor. Eles deixaram a palavra de Deus de lado e ensinavam, né? Ensinavam o seu povo a sair. Ensinavam o seu povo a deixar. O Elias, ele tomou uma posição. O Elias, ele tomou uma posição na sua vida de ser do Senhor. Que é isso que eu e você, e eu tenho falado isso muito na igreja, eu e você precisamos nos posicionar. Precisamos a cada dia. Cristão é isso, irmãos. Cristão é se posicionar como cristão. Por quê? Todos nós sofremos ataques de todos os lados. Todos nós vamos sofrer afrontas do inimigo. Isso não é motivo de tristeza. Isso não é motivo de falar, então, né, eu não estou aguentando. Não, isso é motivo que aponta que você está no lugar certo. Quando você está andando no caminho do Senhor, você vai ser atacado. Mas é aí que o crente tem que se posicionar a quem ele pertence. O povo aqui
não se posicionou. O Elias se posicionou. O Senhor deu um mandamento para ele, deu aqui uma ordenança para ele abrir de novo os olhos do povo, abrir novamente o entendimento do povo. Falou lá para ele, ao coração dele, buscar o Acabe, se posicionar de novo diante do rei Acabe, né? E chamar vamos dizer ali, todos os profetas de Baal e de Acera. Então, eram os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azera, que era outro ídolo. Ele estava ali propondo, ele iria propor, na verdade, um desafio, você conhece a história, não somente para os 450 profetas de Baal, mas para 850 pessoas, profetas, ao contrário à fé cristã, ao contrário à fé de Deus, né? E desafiá-los. Porque o povo estava vendo a quantidade de profetas e começou a deixar o caminho do Senhor, começou a largar o caminho do Senhor. E aquilo incomodou Deus. E aquilo incomoda o Senhor. Ele se incomoda comigo, com você, quando vê que a gente está, saindo do caminho. Quando vê que a gente está, sabe, meio que capengando para um lado, para o outro. Não, o Senhor quer que a gente se posicione. Que a gente se posicione todos os dias. O Elias se posicionou, agora ele ia ajudar o povo a tomar uma decisão. Ele chamou o Acabe e falou, olha, pode trazer os profetas, vamos lá no Monte Carmelo, né? E aí, quando todo mundo se reuniu, veio o povo de Deus, veio Israel, e ele questionou Israel dizendo, então, versículo 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis, ou ficareis divididos, ou pensareis, né, entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, olha só que coisa triste. O povo não lhe respondeu nada. O povo estava tão confuso com essa doutrina que a Jezabel veio trazendo, que o Acabe veio trazendo, e o povo ficou, sabe, não tinha resposta na ponta da língua. Será que quando alguém vem com uma doutrina diferente, você já tem a resposta na ponta da língua? Você sabe realmente se você é do Senhor? Você precisa se posicionar. Para você ser do Senhor, uma pessoa do Senhor, é simplesmente se posicionar. Se você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, se posicione em todas as circunstâncias, nas propostas, doutrinas erradas, coisas ao contrário da palavra, se posicione. Por mais que pareça que é bonito, que é algo, sabe, aquela doutrina, aquela forma de adoração parece algo piedoso, bonito, parece algo espiritual, parece algo, sabe, miraculoso. Não, se posicione. Tenha visão aberta. Não vá por aparência. Eles eram profetas de Baal e de Acera. Não quer dizer que seus cultos eram feios. Não quer dizer que tinham ali, sabem, coisas que não agradavam a carne. Não agrada. Muitas vezes a religião, ela agrada, porque o foco é o homem, né, Deus? A religião foca o homem. Então a religião, ela foca naquilo que agrada o homem. A Bíblia, a palavra, Deus, ele foca naquilo que agrada a Deus. Tanto que o Senhor Jesus, ele fala que se alguém quiser seguir a ele, não tem que se agradar a si mesmo. Tem que negar a cada dia a sua cruz. Quer dizer, negar a si mesmo e tomar a cada dia, olha o pastor invertendo, tomar a sua cruz a cada dia, negar a si mesmo e tomar a cada dia a sua cruz. Então, não é para me agradar, mas sim eu buscar as coisas que agradam a Deus, porque as coisas que ele me traz me geram vida. Essa doutrina trouxe confusão e trouxe afastamento do povo de Deus. Trouxe afastamento. Olha como que diz sobre essa doutrina lá em Apocalipse, era coisa tão maligna esse pensamento de Acabe e da Jezabel. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Apocalipse capítulo 2, versículo 19 e 20. Olha o que diz.
Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Essa igreja aqui, ela até estava em um caminho, estava no caminho bom. O Senhor falou: olha, eu conheço as tuas obras, eu vejo a sua fé, eu vejo que as suas obras, o seu praticar, né, é até mais do que antes. Mas olha o que ele fala aqui, 20. Mas tenho contra ti o tolerares ou aceitares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha só que coisa séria. Ele chega a dizer, isso aqui, o Senhor está trazendo aqui, uma doutrina da Jezabel. E qual que era a doutrina de Jezabel que o Senhor trouxe nesse mesmo exemplo aqui? Doutrina que ensina e engana os meus servos. Olha lá, ensina e engana. Quer dizer, parece algo bom, mas é enganador. Parece algo bonito, mas é enganador. Você está me entendendo? Olha só, engana os meus servos para que se prostituam. Sabe o que é prostituir? Né? Dentro de um relacionamento, a gente conhece bem, né? Dentro do relacionamento, duas pessoas fizeram aliança, né? Um homem e uma mulher fazem uma aliança de um relacionamento sério, né? Se qualquer um quebra essa aliança, né? Um está prostituindo, né? Um sai do casamento, um começa a quebrar o acordo que estava naquela aliança, né? E isso começa a ser prostituição, né? A Bíblia fala que aqueles que prostituem, né, aqueles que cometem a prostituição, não herdarão o reino dos céus. Com o Senhor, que ele está falando aqui, que ensine os meus servos a se prostituírem, sabe o que ele está dizendo? Eu tenho uma aliança com eles. Fiz uma aliança, um compromisso, deles estarem comigo e eu estar com eles. De eu ter uma aliança de compromisso, ser fiel a eles e eles serem fiel a mim. Mas está vindo uma doutrina aí que quebra essa aliança, que faz com que eles saiam dessa minha aliança, desse casamento, entre aspas, você está me entendendo? Saiam desse casamento. Quando a pessoa sai, vamos dizer, sai da aliança do Senhor, o que ela está fazendo para Deus? Se prostituindo. E aqueles, os adúlteros, as pessoas que se prostituem, a Bíblia fala, não herdarão o reino dos céus. Você vê que coisa séria que é esse ensino. Você vê que coisa séria é essa obra, né, que a Jezabel, o ensino da Jezabel, estava trazendo ao povo de Deus, e o povo estava confuso. O povo estava enganado. O povo estava se afastando. O povo estava, olha, deixando os caminhos do Senhor. Nem sabia mais. O Elias perguntou, mas se o Senhor é Deus, servir. Se o Baal é Deus, então servir, né? E o povo ficou confuso, não soube se posicionar. Irmãos, tentados, todos nós seremos. Receber propostas de ensino ao contrário da palavra, todos nós seremos. Mas é nessa posição que a gente tem que estar. Em qual? Eu sou de Deus, eu sou do Senhor, eu vou ficar no que está escrito. Eu vou ficar no que está escrito. O Elias, ele chega a dizer, só fiquei eu só. Quer ver? Volta lá em 1 Reis, capítulo 19, né? 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Aqui o Elias, né? A Jezabel, depois que aconteceu todo o fato, né? O Senhor operou de forma poderosa. O Elias não vigiou, e ele deu ouvidos à ameaça da Jezabel. Aí ele pegou e fugiu para o deserto, com medo. E ali diz no versículo 9, 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 e 10. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Olha só a palavra de Deus para o servo do Senhor, que estava ali em algum momento, um pouco tempo atrás, se posicionando.
Ele pegou, deu ouvido à ameaça e saiu. Foi para um lugar que é onde não era para estar. O Senhor olhou para ele e falou: o que você faz aqui? O que você está fazendo aqui? Não era para ele estar ali. Não era nem para ter medo da Jezabel. Não era. Mas ele se deixou levar pelo emocional. Ele estava se enganando. Olha que ensino demoníaco esse da Jezabel. É uma doutrina, é algo que ensina o povo a se desviar, a sair da palavra, a largar a rotina espiritual. Tudo que vem a você, irmão, irmã, tudo que vem a você, que te orienta de alguma forma, direto ou indiretamente, a largar o caminho do Senhor, é doutrina de demônio que quer te afastar do Senhor. É doutrina do demônio que vai te levar a estar num lugar onde não é para você estar. Ali, o Senhor olhou para ele e falou: o que fazes aqui? O que está fazendo aqui? Irmãos, e muitas vezes Deus pode estar perguntando para mim e para você: o que você está fazendo neste lugar de medo? O que você está fazendo nesse lugar de desespero? Você ora pela sua casa, estava orando pela sua família, você estava, sabe, batalhando, estava lá lutando, agora você está aqui. É para voltar àquela posição de fé. O que você começou a ouvir? O que você começou aí e está quebrando o compromisso, está começando a sair dessa fidelidade? Eu vou ser fiel do mesmo jeito. O Senhor, ele é fiel à sua aliança, irmão. Irmã, ele é fiel. Ele te chamou, ele é fiel à sua aliança. Só que somos nós que muitas vezes nos prostituímos e começamos a acreditar na palavra do vizinho, na palavra daquele que não faz parte da aliança, daquele compromisso com Deus. É eu e Deus, é você e Deus. E a gente começa a ouvir outras coisas, e começa a estar em lugares longe. Olha essa doutrina de Jezabel. Olha essa doutrina. O povo não sabia como agir. Elias perguntou: então, e aí? Deus é Senhor ou não é? Não responderam nada. A Jezabel foi lá, depois que aconteceu uma grande obra através da mão do Elias ali, o Senhor respondendo ali com fogo, respondeu ali de forma maravilhosa. Ela vai, envia cartas para ele se amedronta e ele foge. Ele sai da posição onde era para estar. Ele saiu daquela posição de fé. E olha que era o Elias. E olha que era o Elias. Você está me entendendo? O Elias, ele saiu da posição por conta que ele ouviu isso. Olha como que a artimanha do inimigo, ele age para nos tirar do caminho. Ele tem estratégias as mais diversas possíveis. Se a gente não estiver com os olhos abertos, a gente dá ouvido. A gente dá ouvido, a gente fica ali e daqui a pouco a gente já está andando por lugares ou está em lugares que não era para estar naquele momento. Era de repente, vamos dar um exemplo para você, naquele momento era para estar no culto de adoração. Naquele momento era para você estar ali, aí você está em outro lugar. É bom para sua carne, é bom para o emocional, é bom para alguma coisa, para sua carne. Para sua carne é bom, mas para o espiritual não é. Para o seu compromisso com Deus não é. Sabe que nem o casamento? Volto no casamento de novo. Da aliança do homem com a mulher. Há momentos de trabalhar, há momentos de estar um pouco afastado, né? Cada um tem a sua rotina do dia a dia, mas eles precisam estar sempre o quê? Todos os dias voltando. Não é verdade? O marido tem que voltar para casa, a mulher tem que voltar para casa, e depois que voltam para casa, eles se conversam, eles falam dos problemas, não é? Isso faz parte da comunhão. Isso faz parte, olha, a gente tem esse desafio agora, como a gente vai resolver, e aquele outro, como a gente vai fazer. Com Deus é a mesma coisa. Mas já pensou se o marido não volta? Já pensou se a esposa não volta? Já pensou se ficam lá porque ouviu algo? Né? Alguém veio com uma doutrina, alguém veio falando alguma coisa, né? Um exemplo, por exemplo, olha, esse negócio de casamento aí, né? Todo mundo que entra nesse negócio de casamento, né? Sempre tem alguma coisa, sempre tem um adultério, sempre tem, olha, a pessoa não é tão fiel assim como ela fala que é não, viu? Eu acho que se fosse você, aí o homem, a mulher fala, hoje não vou voltar para casa não. Hoje não vou voltar para casa não. Cabe isso?
Pode isso? Aí o marido volta no outro dia, ou volta daqui uma semana e fala, ô meu amor, sabe? A esposa fala, o que você fez? Aonde que você estava? Por que que você foi dar ouvidos? Ué, nós não temos uma aliança? Nós não temos um compromisso? Você não confia em mim? Eu tenho que mostrar o que mais para você para confiar em mim. Você está me entendendo? É essa a posição. Então não é difícil se posicionar. Não é difícil você falar, eu sou de Deus. A gente tem que tapar os ouvidos para essas coisas. E saber bem honrar a nossa aliança com Deus. Você tem uma aliança com Ele, eu tenho uma aliança, mas somos nós que devemos honrar. Somos nós que devemos falar, olha, eu sou do Senhor. O Elias estava honrando. E daqui a pouco ele já estava no lugar onde Deus falou, que fazes aqui? E olha o que diz mais. Versículo 10. E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram, olha, presta atenção nessa parte, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E buscam a minha vida para matirarem. Para um momentinho aqui. O Elias, ele ficou só. Ele ficou só ele. Só ele que restou. Só ele que ficou. Mas você prestou atenção que ele falou? Derrubaram seus altares, mataram seus profetas. Essa é a doutrina do diabo. Aquilo que é o contrário da palavra, e você pode ver, analisar isso, pessoas assim, que começaram a dar ouvidos, ela começa a quebrar os altares que edificou. Ela começa a quebrar o seu compromisso. Ela começa a matar as palavras dos profetas. Começa a matar. Não, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Começa a matar. O Elias, e ele dizendo, olha, mataram. Olha, derrubaram, quebraram a aliança, derrubaram os teus altares, mataram os profetas à espada. Começaram a matar e fiquei só eu, e ainda querem me tirar a vida. Então só ficou o Elias. O Elias, no primeiro momento, se posicionou. Ele não olhou mais para ninguém, só tinha ficado ele. Ele continuou firme. E Deus honrou ele. Deus honrou. Ninguém estava mais querendo estar no caminho de Deus. Ele ficou. Quando ele clamou que descesse fogo do céu, desceu. Deus honrou. Era só ele. Deus honrou. O povo tudo viu. O povo tudo viu. Mas quem teve a experiência? O Elias. Porque ele foi fiel ao Senhor. Ele ficou ali firme no Senhor. Você está entendendo? Ele ficou firme. Aí vem o inimigo, envia uma carta e ele sai. Sai da posição. Sai da posição, o Senhor fala, o que você está fazendo aqui? Era para você estar na mesma posição. Ele fala, eu fiquei só eu. Só eu que fiquei. Só eu que fiquei. Irmão, a gente acha desculpa para sair da presença de Deus, viu? A gente acha. E desculpa, sabe? Desculpa convincente para nós. Querem me matar. Querem acabar com a minha vida. Querem me acabar. Irmão, mas é o plano do diabo. É o plano do inimigo. Essa doutrina, e essa doutrina de Jezabel, olha que ponto que chega. A pessoa começa, sabe, não olhar do jeito certo, do que ela está perdendo. Ela não acha. E ela começa a derribar os altares, ela começa a tirar aquilo que Deus colocou, ela começa a tirar. Nós vimos no último culto de domingo, está até gravado, está no canal também, né, sobre edificar altares. E que o trabalho do sacerdote, né, se você não assistiu, assiste lá, é o vídeo anterior a esse aqui, né? O trabalho do sacerdote é manter o altar aceso, o altar de sacrifício, e era continuamente. Você não pode deixar apagar o seu compromisso com Deus. Você não pode apagar aquilo que Deus mandou você fazer. Somos nós, os sacerdotes, hoje, comprado pelo sangue de Jesus, que nos fez rei e sacerdote, que nos manda a deixar continuamente o fogo aceso. Continuamente aquele altar com sacrifício sobre ele. Continuamente
com ele sendo executado como altar. Você está me entendendo? Isso. Você vê que a doutrina quebra os altares? Você vê que essa doutrina, que pode até parecer bonito diante dos olhos do homem, diante dos olhos do ser humano, pode até parecer bonito, mas ele começa a quebrar o que Deus já falou com a gente. Começa a quebrar tudo aquilo que Deus falou. Daqui a pouco você está quebrando o mandamento, você está derrubando os altares, você já não está mais prestando sacrifício, lendo a Bíblia, orando, adorando, louvando ao Senhor, sabe? Falando de Jesus. Está quebrando os altares. Está quebrando o sacrifício. Foi isso que o povo fez. O povo ficou na dúvida, é Baal? É Senhor? E aí Jezabel foi colocando aquele negócio, daqui a pouco o povo começou a quebrar a sua aliança. Começou a quebrar. E o Elias dizendo, fiquei eu só. Fiquei eu só. Irmão, cuidado com isso, irmã, cuidado com isso. Sabe por quê? Porque quando você começa a quebrar o espiritual, você começa a semear a carne. Começa a semear a carne. E sabe qual que é o problema disso? Olha o que diz em Gálatas. Gálatas. Vamos lá abrir. Gálatas, capítulo meia dúzia. Gálatas, deixa eu abrir aqui. Gálatas, capítulo meia dúzia, versículo 8. Gálatas, capítulo meia dúzia, versículo 8. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Porque o que semeia na sua carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Você percebe que doutrina que te tira de semear no Espírito vai fazer você semear na carne? E se você semeia na carne, você vai estar ceifando a morte, a corrupção. Não vai bem. Não vai terminar bem. Só que aquele que semeia no Espírito, do Espírito, vai ceifar a vida eterna. O Senhor estava querendo trazer a vida para o seu povo. Mas essas doutrinas de Jezabel, essas doutrinas que faz quebrar os altares, vai fazer o povo, sabe, se prostituir, o povo largar os caminhos do Senhor, semear a carne que mal tem, pode, não sei e tal. E essa semeadura na carne traz a morte. Traz a morte. Então se posicione. Você trazendo a salvação, você vai se tornar uma pessoa de Deus, uma pessoa com a luz do Senhor. E aí você vai conseguir levar a luz do Senhor para sua casa, para sua família. Você precisa semear, continuar semeando no Espírito, através disso, através dessa palavra. Cuidado com essas doutrinas, cuidado, cuidado. O espírito de Jezabel está sendo dito até lá em Apocalipse, nós lemos lá no finalzinho da Bíblia. Estava na igreja, estava entre os irmãos. E o triste é que os irmãos estavam tolerando, aceitando, sabe? Aceitando, permitindo. Toma cuidado com isso. Toma cuidado. Preste atenção. O mundo hoje está ficando tolerante, ou algumas igrejas estão ficando tolerantes. Não, olha, sabe, não é ser intolerante com as pessoas. É ser intolerante para você sair da palavra. Não aceite isso. Não aceite. As pessoas você tem que amar. Tem que levar o amor, a pregação do evangelho. Mas seja intolerante com você em sair da palavra. Não aceite isso. Não aceite que isso venha, sabe? A igreja estava aceitando. A igreja estava tolerando essas coisas. De derrubar os altares. De quebrar os mandamentos. De deixar de ser submisso ao Senhor. Sabe? De não aceitar mais o que a palavra dele dizia. A palavra de Deus é verdade. Ponto final. O resto é mentira. O resto é mentira. Não importa se é bonito, se é pintado, sabe, de ouro. É mentira. Porque a palavra dele é a verdade. E só, irmão. Só, irmã. Quando começa a vir essa coisa que é para, olha, sabe,
Então, olha, preste atenção. E olha, e veja, será que você já não andou derrubando alguns altares? Será que você já não começou a derribar aí alguns mandamentos? A se revoltar contra o Senhor? A ter até a desculpa porque você está em certos lugares, não está mais na presença de Deus, sabe? Na presença de Deus. Você já se afastou desse livro aqui, ó. Já tem se afastado, é para estar aqui. A sua fé tem que estar aqui. O que isso aqui falar a verdade é a verdade. Esse livro precisa ser a verdade no seu coração. Só que se as coisas de fora começarem a ser verdade, você vai quebrar o seu relacionamento. Lembra do exemplo? Você vai quebrar e vai começar a acreditar que o vizinho, que a vizinha, que o fulano, que a pessoa que falou contra o seu relacionamento está certo. E aí você começa a estar em lugares aonde Deus não quer. Aonde aquele que fez aliança com você não quer. Você fez aliança com Deus? Reata a sua aliança. Foi isso que era, irmão, irmã. Vamos dizer ali, como que eu posso falar? É a missão do Elias. Essa era a palavra. Nesse momento que nós lemos aqui, a missão do Elias era trazer de volta o povo a se reatar ao compromisso. E fez uma pergunta aí, se Deus é Deus, serve. Volte para ele. Agora, se vocês acham que é o outro, então para de ficar dividido aí, ora eu sou do Senhor, ora eu não sou. Tome uma decisão. É como um homem que não toma decisão no seu casamento, ou como uma mulher que não toma decisão se ela é casada, se ela não é. Vai dar certo isso? Não vai dar certo. Vai ter um casamento, não vai ter nada duradouro aí. Já pensou se o marido está lá no casamento e está lá em dúvida se ele é casado, se ele não é casado? Ora pratica igual solteiro, ora igual pratica que é casado, ora está fazendo... Não é isso o cristão. Eu tenho que ser cristão. Eu tenho que ser de Cristo. Para você poder levar Cristo para sua casa, você precisa ser cristão. Você precisa, sabe, estar ali e levar Cristo para sua casa. Primeiro você tem que estar bem posicionado. Primeiro você precisa falar assim, não, peraí, eu sou de Deus e eu vou seguir. E eu te falo, irmão, irmã, eu te falo, o diabo vai te tentar. Porque esse espírito já está rondando aí. A Bíblia fala que nos últimos dias virão espíritos enganadores. Você sabia que Jesus lutou até contra isso? Jesus, ele lutou. Para a gente encerrar mais rapidinho, Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23, versículo 15. Tinha essa doutrina lá. Tinha essa doutrina. Olha o que diz aqui. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, eles eram atores, mostravam que era de Deus, mas estavam só interpretando. Hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito é novo convertido, tá? Para fazer um novo convertido. E depois de o ter feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Olha que coisa séria. Os fariseus, que pareciam que era de Deus, levavam uma outra doutrina. Parecia. Você lembra que Jesus fala que eles gostavam de roupas compridas, roupas que pareciam, gostavam de fazer oração na praça, né? E serem vistos pelos homens, aplaudidos pelos homens, mas eles tinham uma outra doutrina. E essa doutrina que parecia doutrina de Deus, que não era, não convertia a Deus. Fazia 2 vezes mais filhos do inferno. Você percebe? Jesus já falava dessa doutrina. Ele demonstrou aqui que já havia essa doutrina que levava as pessoas para o inferno. Que era, olha, que nem Jesus falava, vocês parecem sepulcro caiado, bonito por fora. A doutrina é bonita. Não se engane. Mas ela pode te levar para o inferno. Pode te levar para o inferno e a sua casa. Toma cuidado com isso. De repente você pode estar até levando a sua casa para essa doutrina do inferno. Para esse pensamento moderno. Jesus é o mesmo. Ele não está moderno não, tá? Ele não mudou. Ele é, vamos dizer assim, né? Tradicional.
de acordo com a palavra. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse negócio que precisa dar uma mudancinha, porque precisa mudar um pouquinho, para eu poder ir, para eu poder estar na casa, para eu poder ser do Senhor, porque se fosse um pouco diferente, para com isso, é doutrina de demônio. Doutrina de demônio, mudar isso e perder o reino dos céus, você vai começar a semear a carne, vai te trazer corrupção. Então leve Cristo para sua casa. Como? Se posicione. A primeira pessoa que tem que se posicionar para trazer a salvação para sua casa somos nós. Somos nós. E não é só dentro da igreja, não. É fora da igreja. Seu compromisso com Deus tem que permanecer o mesmo. Já pensou? O homem casado só ser casado quando está dentro de casa? E saiu para fora, não é casado mais? Tem coisa errada aí. Vai durar isso? Não vai. Saiu de fora, afastou um pouquinho da casa, começou a sair de perto de casa para fazer as suas coisas e esqueceu que é casado? Pode isso? Pode isso? Então presta bem atenção, tá bom? Porque eu quero que você continue semeando no Espírito para ceifar a vida eterna, para receber a vida eterna. Mas não fique semeando na carne, porque a carne vai te levar para o inferno. A carne te leva para a corrupção, leva ali para a perdição. E cuidado, olhe pela sua casa, não leve a sua família também para esse buraco. Os fariseus tinham essa doutrina e o Senhor Jesus falou, olha, essa doutrina é de vocês, e vocês se esforçam, hein? Vocês vão de mar a terra, olha o que diz aqui. Pois que percorreis o mar e a terra. Eles se esforçavam mesmo, muito mais que crente. Se esforçavam para fazer um novo convertido. E depois de o ter feito, fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Toma cuidado com essas doutrinas. Toma cuidado, tá bom? Lute para ser do Senhor. Lute para ser do Senhor. Amém? Graças a Deus. Guarde essa palavra e eu acredito que Deus já falou ao seu coração em nome do Senhor Jesus.